É indiscutível que Resident Evil é uma das maiores franquias da história dos videogames. E parece que todo mundo que é gamer já jogou algum dos mais de 30 jogos da saga. E eu que me considero um baita de um gamer, nunca joguei nenhum Resident Evil. Não é questão de não ter tido oportunidade. No meu PlayStation 2 eu tinha o Resident Evil 4, que muita gente considera o melhor até hoje. Mas eu era pequeno, galera, eu era novo e eu tinha medo. Eu simplesmente tinha muito medo desse jogo. Mas agora que eu tô um pouquinho mais velho, né, eu deixei de sentir medo? De jeito nenhum, claro que não. Eu continuo com muito medo de jogo de terror. Mas isso não pode me impedir de jogar essa franquia gigantesca. Principalmente que em breve vai sair um jogo novo. Tá todo mundo muito ansioso por esse jogo novo e eu não queria ficar de fora, né? Então assim, eu não sei se eu escolhi o melhor pra começar, mas os meus critérios foram: tem que estar no Game Pass, porque eu não queria pagar por nenhum deles se eu assino o Game Pass, né? E no Game Pass tinha o Resident Evil 2 Remake, o 4 Remake e o Village. Aí eu decidi meio que seguir a ordem e baixei o Resident Evil 2 Remake. Pra deixar claro, eu joguei pelo PC, não vou poder comparar com o original, porque nunca joguei, mas sim como um jogo isolado. Na moral, galera, o jogo já começa muito bem. Tem essa cena no posto de gasolina que é sensacional. Ela introduz muito da atmosfera do game e ainda vai apresentar pra vocês de uma forma bem natural, como se fosse um tutorial mesmo, algumas mecânicas do jogo. Os gráficos estão absurdamente lindos. E até agora o cenário é muito bem feito. Já começou a dar aquele medinho, tá ligado? Que eu sei que eu vou passar muito nesse jogo. Agora, uma coisa que já me causou um pouquinho de estranheza é o fato dos zumbis eles serem muito resistentes, velho. Até os zumbis básicos, digamos assim. Na maioria dos jogos é só acertar a cachola dele e ele já vai de F. Mas esse jogo aqui é papo de 3, 4 tiros no meliante até ele cair. E eu digo cair porque depois ele pode voltar pra te atrapalhar mais ainda, velho. A jogabilidade é bem tranquila, mas eu acho que a questão da mira pra mim foi bem mais tranquilo porque eu joguei no mouse. No controle eu acho que deve ser um pouquinho mais chatinho. Eu também não curti muito o fato do Leon não conseguir sair na mão com os inimigos, né, quando a gente tá sem munição, por exemplo. Mas na real isso faz sentido, eu é que tô acostumado com The Last of Us mesmo, por exemplo. E eu tinha esquecido de citar, mas lembrando que esse jogo tem dois protagonistas, tá? E você escolhe se quer jogar a campanha do Leon ou a campanha da Claire. Eu não sei exatamente qual a diferença de uma para outra, porque eu escolhi a do Leon e eu ainda não joguei a da Claire. Quem sabe eu jogo depois. E o jogo começa mesmo, né, quando a gente chega na delegacia. A delegacia tá simplesmente cheia de zumbi. A gente dá uma exploradinha inicial ali, numa partezinha bem rápido, e logo depois a gente já encontra uma esperança, quem sabe, né, um humano. O nosso mano Marvin, que dá uma explicação básica. A gente descobre que tem que achar 3 medalhões para achar uma passagem secreta que é embaixo da delegacia pra gente poder meter o pé. O primeiro medalhão é até facinho, mas nos outros dois é que começa o trabalho de verdade. É um tal de vai e volta, pega a chave, destranca a porta, abre porta, combina item, foge de zumbi, porque munição aqui, na moral, galera, é muito escassa. Então, meio que você roda muito nessa delegacia, porque vai ter que passar algumas vezes em todos os cômodos. Vai ter vezes que você vai passar e o cômodo vai estar fechado, aí você vai ter que voltar quando achar uma chave que tá em outro cômodo, certo? Levei uns sustinhos de leve e um susto nada de leve com o tal desse leaker, velho, que, na moral, galera, esse leaker Oi, meu chapa. aqui dá muito medo, velho, porque ele pode vir pelo teto, pela parede e ele se joga em você, na moral, absurdo. Mas depois de passar muito medo e finalmente conseguir detonar o C4, eu peguei o último medalhão e abri a passagem secreta. Aí, como se a delegacia não fosse assustadora o suficiente, a gente começa a descer e chega em um lugar pior, onde a gente encontra esse simpático rapaz aí que eu meio que considerei como se fosse o primeiro boss desse jogo. Vou falar pra vocês, o bicho até que é resistente. Mas aí é só mirar nesse olhinho aí que abre nele, né, que a gente derrota ele. Finalmente chegamos no estacionamento da delegacia e conhecemos mais bichinhos legais. Dessa vez são esses cachorros zumbis aí. Mas aí a gente é salvo por essa gente do FBI, dá até um alívio encontrar um humano de vez em quando, né? A gente tem que liberar essa área da prisão e eu descubro que uma coisa nada boa tá me esperando. A gente explora mais um pouquinho esse andar do estacionamento, a gente resolve alguns puzzles, né? Apesar de ser um jogo de terror, ou mais especificamente, né, de survival horror, gênero que foi criado pelo Resident Evil mesmo, os puzzles não faltam. Alguns são bem tranquilinhos de resolver e os outros são mais chatinhos. Enfrentamos mais alguns doguinhos zumbis, certo? Para depois de muito explorar essa parte de baixo, finalmente podermos voltar para a delegacia. Pois é, galera, ainda temos algumas áreas não exploradas na delegacia, só que agora tá bem mais complicado, porque tá com muito mais leaker aqui. Então, tipo assim, a melhor solução é tentar passar no silêncio mesmo. Infelizmente, descobrimos também que nosso mano Marvin zumbizou legal e temos que eliminar ele.
Descansa em paz, mano Marvin. Agora eu consigo liberar mais algumas áreas e acessar uma área externa da delegacia. Mas eu não sei se eu queria muito ter feito isso, porque depois de explorar, achar uma chave e apagar esse fogo aqui, eu fiz tudo isso só pra dar de cara com esse maluco gigante de chapéu. E qual o problema, você perguntaria? Apenas o derrote? Simplesmente não dá. Ele deve ser algum boss do final. E o pior vem aí. Ele simplesmente começa a perseguir você pelo mapa todo agora. Aí que o jogo começou a me dar muito mais medo, velho. Porque até onde era seguro, que era tipo o saguão ali da delegacia, não é mais. E você fica ouvindo os passos desse cidadão aonde quer que você vá, velho. Você tá fazendo alguma coisa e fica lá escutando os passos dele chegando. Eu tô ficando nervoso com esse maluco, velho. Mas apesar desse cara atrapalhando a gente conseguiu o componente elétrico que tava faltando pra gente resolver o puzzle lá das celas, né? Da parte das celas lá do subsolo. Putz, estou lascado. E poder abrir as celas. Aí depois que a gente faz isso, novamente o maluco aparece para atrapalhar a gente, só que a gente dá um jeito de escapar. O único problema é que esse maluco aqui é muito insistente, velho. Então mesmo assim ele volta ainda para tentar atrapalhar a gente. Mas com a ajudinha novamente da nossa amiga do FBI, a gente consegue finalmente abrir a porta da garagem da delegacia. Sendo bem sincero com vocês, se não fosse essa gente aqui do FBI, o nosso mano Leon já tinha ido de base pelo menos umas 2 vezes, tá? Quando a gente sai da delegacia, a gente chega nessa loja aí que parece uma Ammunition, né, do GTAzinho. Encontramos esse cara aí que tá com a filha infectada. Ela tá parecendo muito uma criança de filme de terror. A gente deixa ele lá e agora finalmente a gente deve ir pelo menos para um lugar um pouquinho mais agradável, né? Errado. Agora é hora de entrar nos esgotos da cidade. Coisa boa, ambiente família, tudo de bom. Olha só essa parada que tá aguardando a gente. E quando eu tô lá de boa, só esperando algo assustador, é pior do que eu pensava. Simplesmente um jacaré de 327 toneladas atrás da gente. A sorte é que ele é ruim de mira pra caramba. A gente explode ele até que rapidinho. Eu pensei que ele fosse dar um pouquinho mais de trabalho. Conseguimos escapar dele e finalmente achamos uma doutora. Só pro nosso querido Leon levar um baita de um tiro. E agora a gente vai jogar com a agente do FBI. Eu não imaginava que no meio do jogo a gente ia acabar controlando outros personagens, mas eu achei isso até que legal. Ela tem algumas habilidades diferentes, né? Ela tem esse sensorzinho que basicamente você fica hackeando um lugar pra ligar o outro e tal. Só não acho que o vestido que ela tá seja a roupa mais adequada pra uma situação de apocalipse zumbi, né? Mas assim, também não dá pra se planejar pra um ataque zumbi. E mesmo que estejamos jogando com ela, não podia ser diferente, né? Claro que nosso amigão ia dar as caras novamente. Na moral, a sensação de medo que esse bicho passa é absurda, velho. Continuamos atrás da doutora. A doutora tenta fazer churrasquinho da gente, mas a gente consegue sair. Quando finalmente conseguimos alcançar a doutora, ela tenta de novo acabar com a gente do FBI, que dessa vez sai ferida. Novamente assumimos o controle do nosso mano Leon. E agora temos que achar a gente do FBI, que a gente sabe que se chama... A parada agora é a exploração, resolver puzzle, achar componentes, só que no esgoto dessa vez. E aí no esgoto a gente acha esses bichos aí, velho, gigantescos, só que eles é igual o outro, tem um lugarzinho que se você fica mirando e acertando, você consegue derrotar ele. Só que eles jogam esses bichinhos também, ó, que vem pela água e pulam em você, velho. Mas se você tiver munição suficiente, não é muito difícil de derrotar eles, não. Eu nem tinha mostrado pra vocês ainda, mas pelo mapa, assim, bem escondidinho, geralmente fica bem escondido, tem esses bichinhos também, ó, que são meio que uns colecionáveis, sabe? Que você tem que atirar neles pra ser como se você tivesse coletado, né? Deve ter algum troféu, provavelmente, aí no jogo que você ganha se você achar todos. Eu já tinha achado alguns, só que eu só lembrei de mostrar agora. A gente conseguiu também um belo de um lança-chamas e agora nós podemos fazer churrasquinho de zumbi. E após reencontrar um velho amigo... Tava com saudades, né? E derrotar ele de novo, reencontramos a gente e pegamos o bondinho. Eles dão um beijinho que eu vou falar pra vocês. Eu não achei esse romance com um bom desenvolvimento não, velho, mas tudo bem. E ela nos dá essa pulseira de acesso porque o bondinho leva a gente pro laboratório. A gente precisa dessa pulseira para acessar as áreas do laboratório. Aqui vão ser mais partes de exploração, certo? E o objetivo é melhorar o acesso da nossa pulseira, né? Conseguir meio que acessos maiores para acessar outras áreas. Uma coisa que eu não me canso de falar desse jogo é como os cenários são muito bem feitos. Olha essa parte daqui como é tudo muito bonito, muita atenção aos detalhes, sabe? Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Meu Deus, cara. E vejam só, galera, que porta convidativa. Vocês entrariam aí?
Claro que sim, né? E nós conhecemos um novo tipo de zumbi, que é esse zumbi aí, meio planta, né? Perfeito para o lança-chamas. Apenas para deixar claro que nesse canal não apoiamos as queimadas, apenas se for contra zumbis. Eu já tinha falado pra vocês que esse jogo é cheio de puzzles, né? E assim, a maioria, como eu acho que eu já tinha dito antes, é bem tranquilo, dá pra você pensar um pouquinho, você consegue resolver. Galera, só que eu chego nesse puzzle aí. E esse puzzle é simplesmente o puzzle mais chatinho que eu já passei em um jogo. Eu não tô falando que é o puzzle mais chato do jogo, eu tô falando o puzzle mais chato dos jogos em geral. Então, eu queria que vocês me dissessem, por gentileza, eu sou burro ou vocês também tiveram trabalho nesse puzzle aqui em específico, pra quem jogou, né? Mas depois de 268 anos tentando, finalmente eu conseguimos envenenar essas plantas e conseguimos acesso a outras áreas, onde encontramos novamente esse maluco, velho. Que maluco chato, é a terceira vez que a gente enfrenta ele. Mas dessa vez, sem dúvida, é a mais difícil, velho. Eu consigo passar com um pouquinho mais de dificuldade, mas dessa vez eu acredito que é a última que a gente enfrenta ele, né? Mas eu também não vou prometer nada, porque voltou 3 vezes, pode voltar a quarta, quinta, sexta, sétima, tem outros jogos aí, né? Quem sabe ele tá no novo. E descobrimos que nossa amiga do FBI não é do FBI. Plot twist, você esperava por essa? Mas a gente descobre isso rapidamente só pra depois ela ir de base. Eu acho que agora a gente tá na reta final do jogo, porque tem uma contagem regressiva na tela, e agora é só correria e gritaria. No meio dessa bagunça descobrimos que Claire, a nossa amiguinha lá do início do jogo, tá bem e tá viva, então quem sabe a gente encontra ela já já. Encontramos mais alguns zumbis aí durante essa fuga, mas churrasco neles, sem dó nem piedade. E é óbvio, né, que nosso amigão ia dar as caras agora. Será que finalmente, depois do jogo todinho ele ir atrás da gente, vamos ter nossa batalha final contra ele? Eu espero muito que sim, porque eu tô maluco pra derrotar esse cara aí, velho, na moral mesmo. E aparentemente, pessoal, é isso mesmo, a gente ainda precisa acabar liberando mais um espaçozinho no inventário para poder pegar esse negócio aí, esse elevador plataforma. E quando a gente tá indo embora no elevador plataforma, é lógico que nosso amigo volta agora em sua forma final. E agora, meu amigo, agora eu e ele. Agora sou eu e você, meu gostoso! Nossa batalha final, né, acontece num lugar meio que, eu diria, até que apertado, né, que é só nessa plataforma aí, a gente tem que ficar desviando dele, acertando ele quando ele fica assim meio paradão. Eu acho que se eu tivesse feito ao longo do jogo, é a primeira vez que eu jogo um Resident Evil, né? Eu acho que se ao longo do jogo eu tivesse uma organização melhor no inventário, talvez eu chegasse com mais munição de armas melhores aqui, a 12 por exemplo, né? Mas eu tava com bastante munição de Magnum, então pra fazer uma paradinha, né? Não só a Magnum, como também o lança-chamas, né? Porque vocês não têm ideia de como é bom tocar fogo nesse bicho aqui, porque esse bicho ficou infernizando a gente o jogo inteiro, meu amigo, o jogo inteiro. E aí, finalmente, quando a gente consegue, né, dar dano suficiente nele, diria assim, a gente recebe uma ajuda, jogam essa caixa aí pra gente, tem simplesmente um lança-foguete. E quem foi que jogou essa caixa pra gente? Veio o mistério, hein? Talvez Ada não tenha ido de F. Agora a gente pega o lança-foguete, que atira aparentemente 4 foguetes de uma vez só. Deixa eu ainda tenta me acertar mesmo com o lança-foguete, velho. E agora é a cena mais satisfatória do jogo, galera. Simplesmente explodir esse bicho. Na moral, é uma felicidade que eu não consigo definir pra vocês. E morreu. Depois de explodir nosso amigão, a gente continua a nossa fuga. Esses zumbis aparecem aí só pra dar mais uma chance da gente usar esse lança-foguete de novo, né? Não ser uma única vez no jogo. E finalmente conseguimos pegar o trem pra agora sim meter o pé dessa cidade, meu amigo. E quando a gente tá no trem, né? A gente reencontra a nossa queridíssima amiga Claire. E dessa vez ela tá com uma criança, uma menina aí que eu não faço a mínima ideia de quem seja. Que provavelmente a gente vai ter que jogar a campanha dela pra descobrir quem é. E galera, depois de ter zerado esse jogo, eu só posso dizer uma coisa. Que jogo sensacional. Muita gente fala que Resident Evil é muito bom, mas eu não esperava que fosse tão bom assim. Eu realmente gostei muito. O jogo tem uma gameplay muito bem encaixadinha. A variedade, os puzzles, o movimento, a engine, né, do jogo, que é uma engine própria do Resident Evil, é simplesmente maravilhosa. Os gráficos desse jogo são incríveis. Esse jogo tá muito, muito bonito mesmo. Um destaque extremamente especial aos cenários. Os cenários do jogo, além de serem
muito bem feitos, eles são muito marcantes. Hoje eu conheço mais a delegacia de Raccoon City do que minha própria casa, sem dúvida nenhuma. Os personagens também são bem legais, você meio que... Eu sei que não tem tantos personagens assim, mas você já se afeiçoa ao Leon e a Claire muito rápido. Sem dúvida nenhuma, Resident Evil 2 Remake acabou se tornando um dos meus jogos favoritos, um dos melhores jogos que eu já joguei. Lembrando que eu julgo ele como um jogo isolado, porque eu não joguei o original, e esse é um remake, certo? E me surpreendeu eu ter gostado tanto do jogo, porque eu não gosto de jogos de terror, como eu falei pra vocês. E sim, galera, esse jogo é um jogo de terror. Ele dá medo, ele vai dar sustos, ele vai deixar você nervoso, vai deixar aquele suspense. Eu não consigo contar tantas vezes que eu me assustei nesse jogo. Eu passei medo com o bonecão gigantão lá atrás da gente, eu vendo os passos dele. A sensação de medo desse jogo é presente, é real e é muito bem feita também. Eu zerei a campanha do Leon em cerca de mais ou menos umas 7 horas e meia, certo? Não rushei, não acelerei, foi no ritmo bem tranquilo, então levou mais ou menos umas 7 horas e meia. Joguei no modo padrão também, não joguei na dificuldade mais alta, nem na mais fácil, certo? Eu recomendo com certeza eu jogarei os próximos jogos da franquia. Tô pensando se já começa o 3 Remake, que a galera não fala tão bem, né? Mas eu quero experimentar. Depois o 4. Tô ansioso agora. Mais ainda, né? Pra esse novo Resident Evil que vai sair. O Resident Evil Requiem. Pretendo zerar os outros antes, pra depois jogar ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Esse vídeo, além de uma análise um pouco mais rápida, foi meio que um resumão do jogo. Não sei se vocês gostaram. É o meu primeiro vídeo nesse estilo. Mas se vocês tiverem gostado, deixa o like. Comenta aí embaixo também outros jogos que você quer um vídeo nesse estilo, ou outros temas que eu posso trazer pra vídeo, que eu lhe respondo simplesmente todos os comentários. E se inscreve no canal, que tem muito mais conteúdo bom pra sair aí, tá? Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto, galera. Valeu!